Sexto ano, tudo bem? Bom, hoje a nossa atividade é fazer a nossa correção da prova. Mas como é que nós faremos essa correção? Primeiro vocês peguem o caderno de português e vocês vão passo a passo comigo. Vocês copiam a questão, dá um pause, respondem, vai para outra questão. Eu quero que vocês façam essa correção como uma forma de aprendizagem. Primeiro que eu quero essa correção manuscrita. Tem muita letrinha ruim ali e muitos erros ortográficos, assim, bem graves. Então, nós vamos ter que treinar essa letra. Então, como é que a gente treina a ortografia? Escrevendo. Então, olhou, copiou e olha para sua cópia ali. Além do que, né, vocês vão ter que me falar o que foi legal e o que não foi para a prova. Como? Vamos lá, o exercício 1. Eu assinalei com X porque eu não li. Tem que ser honesto, tá? Vocês têm que ser honesto comigo. Porque eu percebi, assim, que teve gente que não fez a prova sozinho, que teve gente que procurou auxílio em outros lugares, né? O vocabulário não era do vocabulário daquilo que a gente estudou em sala. Mas no geral até que gostei das orientações, das respostas de vocês. Teve alguns que fizeram com muita pressa, que não leram o que estava escrevendo ali, mas eu acho que no todo assim a prova estava tranquila, estava fácil e vocês foram até que bem, tá bom? Então o que a gente tem aqui? A gente tem a correção e eu preciso que vocês me digam, essa daqui eu errei porque, putz, eu não sabia mesmo, hoje eu estava cansado, eu não procurei. Tá? Vocês precisam ser honestos com vocês, né? É uma reflexão que vocês fazem. Então, vamos fazer comigo aqui agora? Então, peguem aí caderno, caneta. Bom, o que a gente tem aqui? Questão 1. Observe a tirinha abaixo e responda as questões com verdadeiro ou falso. Então, V ou F. O que eu tenho aqui? A tirinha de morcegos, certo? Então, são vários morcegos e aí tem lá uma introduçãozinha. Morcegos dormem de cabeça para baixo. Tem o sono pesado. Será que foi o sono que fez com que ele caísse ou foi o peso dele? Olha só a pegadinha aí que já nos responde a questão D. E, gente, a questão 1 respondia a questão 2, tá? Então, vamos junto. Nessa tirinha, há o uso apenas da linguagem não verbal. Falso. Nessa tirinha, há o uso apenas da linguagem verbal. Falso. Questão C, letra C. Nessa tirinha, há o uso integrado de linguagem verbal e não verbal. Perfeito. Very, very good. Letra D. O humor da tirinha consiste, dentro de outras coisas, no uso da palavra pesado. Sim, porque ele faz a palavra pesado pensar no sono como no seu próprio peso. E depois a letra E. O segundo quadrinho da tirinha contém apenas linguagem não verbal. Errado, né? Nós temos onomatopeia ali, linguagem verbal ali, tá? Então, ficaria como verdadeiro a letra C e D. Gente, a questão 2, olha só. Para contar a história, o desenhista dessa tirinha não utiliza palavras. O que é que ele utiliza? A linguagem não verbal. Era essa a resposta. Tá? Então, como é que ele representa o diálogo dos pássaros? Ele representa o diálogo dos pássaros através da linguagem não verbal, fazendo uso de pontuações, de símbolos, imagens, mas tinha que lembrar a linguagem não verbal. Nós trabalhamos tanto isso e daqui para frente vocês vão usar essa nomenclatura sempre, tá? Então, era a linguagem não verbal, tudo bem? Depois a gente tem a letra 3, falso ou verdadeiro. Nossa, como você gosta de falso ou verdadeiro, hein? Gosto, porque no falso ou verdadeiro você tem que pensar sobre a teoria. E aí não entra decoreba, né? Não entra. Então não adianta decorar para tirar A na prova e no mês que vem você não conseguir ficar perdido com relação ao conteúdo. O português é cíclico, é um pouquinho por dia que a gente vai aprendendo, tá bom? Então, vamos lá, na questão 3. Linguagem e língua são duas palavras com o mesmo significado? Não, não são. Usamos a palavra linguagem somente para as formas não verbais? Claro que não, a forma verbal também é uma linguagem. Então, falso.
Letra C, a denominação língua também recebe o nome de linguagem verbal. Correto, corretíssimo, verdadeiro. Letra D, existem várias formas de linguagem. Sim, sonora, corporal, teve um exercício do livro que falamos sobre isso. E a letra E, a linguagem verbal é mais importante do que as formas não verbais? Errado. Então, também aqui na questão 3, o que fica como verdadeiro é a questão C e D, tá bom? A questão 4 era para assinalar uma que obedece à norma urbana de prestígio. Gente, essa daqui era a mais fácil de todas, não dá para errar. Quem assistiu às aulas ou quem lembra das aulas da Pro, não dá para errar. A Pro fez questão de ler um diário lá na sala que falava, pô, tipo assim, lembra do diário de Tati? Então, vamos lá, ó. A questão 4. A gente vamos pra praia? A gente não vamos pra lugar nenhum. Então, a letra A não podia ser jamais. Letra B. O meu brinco, vou emprestar ele pra minha irmã. Deu pra entender? Nem eu. Então, era assim. Vou emprestar o meu brinco à minha irmã. Essa seria uma próximo da norma urbana de prestígio. Ou o meu brinco, emprestá-lo-ei para minha irmã. Letra C. Tu pode sair com meus amigos, mas tu volta logo, tá? Tá? Cheio de tá, né? Pois é, né? Não pode ser linguagem urbana de prestígio, norma urbana de prestígio. Depois eu tenho o quê? Eu e meu irmão herdamos uma casa e vamos vendê-la. Correto. Olha a letra E. E aí, cara? Cara? É nóis, parça. É nóis. Não rola, né? Pois é. Então, não é norma urbana, é fala, né? Mas não é o norma urbana, não. A questão 5, mais uma de verdadeiro ou falso. Bom, os contos populares, sem autoria, são passados oralmente de geração em geração. Até aqui estava correto, porém, acrescentou-se, e são histórias reais. Não necessariamente. E a grande 99,99999% não são histórias reais, então é falciane, completo. B. As tiras e as piadas são dois gêneros com a função de quê? Entreter, cujo efeito pretendido é o humor. Sim, o efeito pretendido é o humor, não é fazer você gargalhar de rir, doer a barriga. É fazer você ter uma linguagem mais leve, tá? Mais descontraída. Depois eu tenho a letra C. As fábulas, os romances, as novelas e os contos são exemplos de gêneros narrativos de ficção. Sim, são mesmo. Depois a gente tem a letra D. Os momentos da ação nos gêneros narrativo são sempre organizados em ordens linear. Começa assim de manhã, daí depois vem a hora do almoço, depois vem a tarde, depois vem a noite. De jeito nenhum. Tem hora que pula, vai para o passado, vem para o presente. Não é linear. Linear é aquilo que acontece numa linha assim, ó, crescente, tá? Não é. Ele pode voltar, ele pode ter lembranças da infância, depois ele volta para o futuro, ele pode ir até o futuro, ele volta para o presente, ele vai para o futuro, aí ele vai para o passado, desse futuro ele volta lá no passado, e aí ele retorna para o presente. Então, é bem errado essa, correto? A letra D, a letra E, perdão, os contos populares fazem parte da cultura de um povo e geralmente trazem um ensinamento, sim, fazem parte da cultura do povo e pode ser que tragam um ensinamento, sim. Então, eu tenho como letra falsa, letra A e letra D, de dado, ok? Depois eu tenho a questão C, a questão que fala da pontuação. Então, assinale a alternativa com a pontuação mais adequada. Gente, é tão importante que a gente fale olhando no espelho e fale em voz alta, que nós precisamos identificar. Olha só, a questão A. Carol, venha aqui, preciso da sua ajuda. É assim que a gente fala? Não. Então, a letra A não rolava. Carol, venha aqui, preciso da sua ajuda. Você entendeu? Nem eu, então não era. Letra C. Carol, vem aqui, preciso da sua ajuda. A letra C era a letra correta. Por que não era D? Carol, venha. Não, Carol, venha
Aqui, preciso da sua ajuda. Nem eu entendi. A letra E. Carol, vem aqui. Preciso da sua ajuda. Não rolou, né? Pois é, porque é a letra C que é a letra correta, tá bom? Depois eu tenho verdadeiro ou falso de novo na questão 7. Uma das diferenças entre conto e romance é que o conto apresenta um único conflito e o romance pode haver mais de um conflito. Lembra da importância de fazer o mapa mental que a Pro falou? Pois é, então ela é verdadeiríssima. 7. Nos romances de aventura, o protagonista, quem é o protagonista? A personagem principal tem uma tarefa de realizar e para isso precisa combater o antagonista. Quem é o antagonista? Geralmente o vilão, correto? Que lhe cria obstáculos. Está correta? Letra B está sim. Letra C. As fábulas são narrativas curtas, como os contos. E os dois gêneros se confundem entre si? Não, né? Eles não se confundem entre si. Vamos para a questão D. Como em toda narrativa, no romance de aventura é possível identificar situação inicial, conflito, clímax e desfecho? Corretíssimo, bate tanto nessa tecla. Letra E. O número de personagens nos contos e nas fábulas é bem maior do que nos romances em geral, com vários protagonistas e antagonistas. Gente, existem muitos personagens? Não, né? Então estava errado. Então, as letras as falcianes aqui é a letra C e a letra E, ok? Para a questão 8, nós temos aqui uma única alternativa a ser assinalada. Assinale a alternativa, não as alternativas, é a alternativa em que está correta a associação entre o substantivo e a sua classificação. Gente, eu tenho substantivos e eu classifiquei todos esses substantivos na frente. Então, vocês tinham que colocar uma que estava correta. Olha só, bando, constelação é substantivo abstrato? Constelação é substantivo o quê? Coletivo. Então, a letra A não é. Olha só o planalto, plano mais alto, perna mais longa, dia a dia, quebra-cabeça. É substantivo simples ou composto? É composto, então a letra B não é. Ó, João, Pedro, Hospital do Coração e Brasília são substantivos próprios, galera? São, escrevem todos de letra maiúscula. Pedreiro, casarão, honestidade, gritaria é coletivo? Aonde que pedreiro é coletivo do quê? Só se for de construção de casa na sua casa, porque na língua portuguesa não é não, tá? Aí tinha mais um, né? Cabeça, mesa, luz, destojo, tá composto com o quê, galera? Correto? Vamos para a questão 9. Ó, assinale a alternativa, não as alternativas, é uma só. Vocês erraram por não prestar atenção, por não ler. Então, a alternativa que possui um substantivo comum, simples e abstrato. A alternativa que eu quero é uma só. Ela vai conter, ela tem uma palavrinha lá que ao mesmo tempo ele é substantivo comum, ele é substantivo simples, ele é abstrato. Porque ele pode ser comum e simples, certo? Ele não é composto. E ele é simples, comum porque ele não é próprio, então ele não é nome próprio, certo? E abstrato, meu Deus do céu, olha só, abstrato é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu não toco, é medo, letra B, tá? E a questão 10, olha só, o que era para fazer? O substantivo destacado, que está em negrito e grifado, eu classifiquei ele nos parênteses da frente. Era só para você me dizer qual é a alternativa, ó. O substantivo foi corretamente classificado nos parênteses. Eu quero o substantivo, não os substantivos. Era uma só que é para analisar. Vida é substantivo concreto, galera? Aonde que vida é substantivo concreto? Meu Deus do céu. Moradoras é substantivo derivado? Sim, de quê? De morada. Hemisfério sul é substantivo composto? Não, não é. Cientistas é substantivo próprio, gente? Pelo amor de Deus, tá de letra maiúscula. Pois é.
Bom, então a nossa prova era isso. Eu quero que vocês pensem um pouquinho na correção, façam, escrevam aí. Eu vou abrir a plataforma para vocês colocam aí na plataforma. E quando colocarem no diário, gente, uma dica: evitem mandar áudio, pelo menos para eu, professora Letícia, porque acaba subindo os áudios e eu nem vejo, porque às vezes eu tô dando aula para outra pessoa, você bater o olho na mensagem é uma coisa, ou às vezes eu tô fazendo almoço, correndo com alguma coisa, porque a gente sai da aula tipo meio-dia, 1 hora já tem que estar na outra aula. Então, às vezes, bater o olho na mensagem é mais prático do que a gente ouvir o áudio. Então, para eu, Letícia, vocês sabem que eu prefiro que escrevam. Então, se precisar que eu veja algo, é melhor que vocês escrevam, porque às vezes eu não consigo ouvir o áudio de vocês inteiro e aí pode passar, tá bom? Mas qualquer coisa podem postar no diário, escrevam lá embaixo, para a professora Letícia, para a professora de português, tá? Porque aí a gente já sabe que aquilo é destinado a gente, tudo bem? E se a gente precisar de uma foto segunda aí, porque às vezes a gente não enxerga, às vezes a gente tá com dúvida, às vezes a gente acha que a foto tá muito clara, né? Já falei pra vocês que a gente vai ficando mais velhinho, né? A gente vai tendo problema de vista, a gente não vai enxergando mais direito, aí vocês fazem aquelas letrinhas pequenininhas assim, ó, e aí a gente não enxerga mais nada, tá bom? Então, que vocês aproveitem bem essa nossa prova. Nós temos live essa semana, que vocês aproveitem essa correção e que a gente consiga uma nova semana de novos desafios e pedindo muito para que tudo volte ao normal. Pelo menos, não sei se é normal a palavra correta, mas que a gente volte a se ver, né? Porque nossa, morro de saudade de vocês, tá bom? Ó, beijo para vocês, fiquem com Deus, até mais.